Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Patrick. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de física. Bom, hoje a gente vai começar o capítulo 5, que tem como título O Mundo da Física. Mas antes de nós começarmos essa videoaula, antes de nós começarmos a debater sobre esse capítulo, eu quero que vocês façam o seguinte: pausam o vídeo agora, vão lá e leiam as páginas 369, 370 e 371, tá? Leiam os textos que estão lá, porque vão te ajudar a entender melhor o que nós vamos debater nessa videoaula. Vão te dar uma compreensão melhor para esta videoaula e vai ficar mais fácil de você entender o que a gente vai falar aqui. Tudo bem? Então pausa agora, vou te esperar um minutinho, tu vai lá, lê e volta. Fica tranquilo que essas 3 páginas têm textos bem curtinhos, então vai ser super rápido. Estou esperando. Bom, creio que você já tenha lido, por isso que tu despausou o vídeo agora. Uma das principais indagações que esse capítulo faz é: o que é a física? E dentro desta indagação nós vamos colocar algumas outras. Onde ela surgiu? Por que ela surgiu? Por que é importante estudar física? Por que a física existe? São algumas indagações em torno da física que nós precisamos entender antes de começarmos os estudos aprofundados de física. Entender o que é ela, tá? Bom, o que é física? Talvez tu pense então que a física seria um monte de fórmulas. Fórmulas matemáticas onde eu aplico números e tenho os resultados numéricos. Mas será que esses resultados numéricos têm algum sentido físico? Eles representam alguma coisa na natureza? Ou seria só resultados matemáticos mesmo? Apenas matemática. Seria física somente matemática? Bom, talvez outros de vocês pensem que a física é a ciência que estuda o espaço. Tudo que tem no nosso universo, as estrelas, os asteroides, os buracos negros, os planetas, as galáxias, as outras estrelas, o Sol, a Lua, diversos outros corpos celestes que nós temos, que de longe parecem apenas pequenas luzinhas, mas nós sabemos que são corpos gigantescos e estão super distantes da gente. Seria física isso? O estudo, a ciência que estuda o espaço? Talvez outros pensem então que a física é a ciência que estuda tudo que se movimenta. Um trem, um velocista, os carros, as aves, vocês correndo. Quando eu empurro uma caixa, está em movimento. Quando eu subo uma escadaria, desço um elevador, brinco numa gangorra, jogo futebol. Tudo que está em movimento seria a área de estudo da física. Tudo que se movimenta. Seria isso a física? Bom, para entendermos o que é a física, o que estuda a física e por que estudar física, vamos voltar ao início desta ciência. Vamos voltar aos criadores dessa ciência. Quem são os caras que começaram a pensar na natureza, na física em si? São os gregos antigos. Aqui eu coloquei 3 caras, não são só eles, tá? São 3 filósofos, matemáticos e físicos super importantes da época. Mas não são só eles os gregos antigos, tá? Os pensadores, basicamente os pioneiros da física. Existem outros caras em torno, mas esses são os mais conhecidos e talvez os mais importantes. Coloquei para vocês Aristóteles, Arquimedes e Ptolomeu. Bom, o que esses caras pensavam e por que eles são considerados os criadores desta ciência, a física? Eles tinham pensamentos filosóficos quanto à natureza. Questões filosóficas quanto à natureza. Repare que a filosofia está diretamente ligada ao início da física, tá? Então, eles tinham questionamentos quanto à natureza que eles precisavam ser respondidos. Alguns temos até hoje. Então, por exemplo, qual a origem de tudo? Como tudo foi criado? Como foi a criação do nosso universo? Como foi a nossa criação? A criação dos animais, da terra, dos planetas, das estrelas, dos sóis por aí, que são estrelas. De tudo o que existe no nosso universo. Como tudo foi criado? Bom, talvez tu pense na teoria do criacionismo, outros pensem no Big Bang, outros pensam em até outras teorias de criação menos conhecidas. Mas para a ciência, então, a mais válida, vamos dizer assim, aqueles mais acham que é a certa, é o Big Bang. Devido às diversas evidências que se tem. Isso no pensamento através da ciência, tá? Isso a ciência pensa, vamos deixar isso bem claro. Cada um pensa, tem seu pensamento da origem de tudo na sua forma. Alguns vão por critério religioso, outros vão por critério científico mesmo. Tudo bem? Bom,
Outras indagações que eles se faziam. Será que existem outros universos? Será que o nosso universo é finito em tamanho, por exemplo? Ou ele é infinito? Será que se eu pudesse, eu andava infinitamente no nosso universo e nunca teria um fim? Ou será que um dia teria um fim e teria uma barreira para outros universos? Então existiria outros universos e através de uma ponte, uma entrada, um portal, o nosso universo seria finito e eu atravessaria por esses outros universos. Eu conseguiria visitar esses outros universos. Será que o universo vai acabar um dia? Será que do mesmo jeito que ele foi criado, um dia ele vai se findar, um dia vai acabar, um dia vai morrer o universo? Será que se morrer esse nosso universo, será que vão surgir outros universos a partir dele? E aí? São questões desse tipo que os nossos filósofos gregos lá, os gregos antigos, se faziam quanto à natureza. E tem mais, algumas questões que parecem super simples de responder, mas na verdade são muito difíceis. O que é o tempo? É uma delas. Nós sabemos cronometrar o tempo, contar o tempo, então nós temos segundos, nós contamos o tempo em minutos, em horas, em dias, em semanas, em anos, décadas, séculos e por aí vai. Mas o que é o tempo? O que é essa grandeza física tempo? Reparem como é difícil de explicar isso. O que é a matéria? O que é a matéria? O nosso corpo é matéria. O que constitui o nosso corpo? Ah, professor, é átomos. Mas o átomo é matéria, constituído de matérias. O que constitui esse átomo? Qual é a ideia mais profunda de matéria e mais essencial de matéria? Tá? Qual é a ideia mais inicial de matéria? O que é matéria? É uma pergunta super difícil de responder. Hoje em dia nós relacionamos matéria com energia, mas não se tem uma resposta exata do que é matéria. E talvez a pergunta mais indagante daqui, e que provavelmente todos vocês ou fizeram ou provavelmente vão se fazer um dia, para onde vamos depois que morrermos? Será que nós viraremos almas e vamos para níveis espirituais diferentes? Vamos para um céu ou um inferno? Será que o nosso espírito vai reencarnar em outros corpos e vamos renascer na Terra? Será que apenas vamos morrer? Corpo vai se desfazer e mente vai se apagar? Como será que vai ser depois que morrermos? É a indagação feita inicialmente que nós trazemos até hoje. Dependendo da sua crença, tu vai acreditar em uma dessas teorias ditas aqui, talvez em outras que eu não tenha citado. Mas para onde vamos depois que morrermos? Eram essas indagações, repare que são todas indagações naturais quanto à natureza do nosso corpo, da nossa existência, que os filósofos faziam. E por essas indagações ser questões naturais quanto à natureza, que englobam todo um ser natural, eles decidiram dividir. A parte ética, a parte humana, ficou com a filosofia, e a parte natural, os fenômenos naturais, ficou com essa ciência da natureza que depois é chamada de física. Agora que nós entendemos o início da ciência, da física, da ciência da natureza, talvez fique mais fácil de explicarmos o que é a física, né? Repare que essas são as perguntas iniciais. Depois dessas vão surgindo muitas outras perguntas. Perguntas que ao longo do tempo vão se fazendo, o ser humano vai aumentando o seu conhecimento, vão descobrindo novas coisas, vão surgindo novas perguntas. Por exemplo, o que é força? Nós sabemos como exercer força, nós sabemos como calcular força, mas não sabemos mas o que é força? Como eu vou definir força? O que é essa grandeza física? A gravidade, outra grande pergunta que nós fazemos até hoje, como ela surge? O que é a gravidade? Como foi a criação da gravidade? Como ela surgiu pela primeira vez? O que é a gravidade? A gente sente ela, a gente sabe que ela puxa, a gente sabe que dá para calcular a força da gravidade, mas o que é a gravidade? Como ela aparece? Como surge a gravidade? E talvez uma das perguntas mais recentes nossas, que os cientistas buscam resposta, é o que tem dentro de um buraco negro? Como funciona dentro de um buraco negro? Será que se entrar lá nunca mais sai? Para onde vamos quando entramos dentro de um buraco negro? São questões, foi descoberto o buraco negro, sabemos da existência dele, logo recente, né, no século XX, no século XIX, ali, os estudos quanto a esse corpo celeste. Mas o que acontece dentro dele, não temos respostas ainda. Então repare que até hoje nós temos perguntas para mover a ciência. Até porque a ciência, a física, é feita de perguntas. Quando cessarem as perguntas, não faz mais sentido existir a ciência nem mesmo a física. Quando nós descobrimos toda a nossa natureza, descobrimos todo o funcionamento da natureza, não faz mais sentido
existir a ciência, existir a física, porque já conhecemos tudo. Não faz mais sentido se fazer nova ciência. Apenas vão ser ensinado o que já foi descoberto. E basicamente vai virar história. Agora que a gente entendeu o início da ciência, falamos um pouquinho sobre a evolução das perguntas na ciência, agora fica mais fácil de definir o que é física, né? Essa ciência natural. Então, física é um conjunto de teorias científicas que nos ajuda a compreender, controlar e reproduzir os fenômenos da natureza, desde o universo subatômico até o astronômico. Bom, pessoal, então a física estuda toda a natureza, tá? Todos os fenômenos naturais. Desde o fenômeno mais pequeno possível, aquele fenômeno, aquelas partículas, aqueles corpos que se eu prender meu dedo, apertar ele muito, mas muito um contra o outro, para aquela partícula ela é tão pequena que aquilo ali vai ser um vale enorme para ele passar. Ele nem vai colidir nas bordas dos seus dedos. Embora você esteja apertando ele com toda a sua força um contra o outro, para ele aquilo ali é um espaço gigantesco de tão pequeno que ele é. Então estuda desde os corpos muito pequenos até os corpos muito grandes, como galáxias, como os nossos sóis, os nossos planetas enormes, corpos que estão muito, mas muito distantes, que a nossa mente até buga. Ela não consegue compreender como pode algo estar tão longe, mas estão. Tá? Então a física estuda todos os fenômenos naturais, desde os muito, muito pequenos até os muito, mas muito, mas muito grandes. Tá? Por que a física estuda isso? Para que a gente possa controlar a natureza, que a gente possa compreender e reproduzir ao nosso favor, manipulá-la ao nosso favor. Tá? Bom, por que compreender a natureza? Por que compreender todos os fenômenos naturais? Para entendermos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Quando conseguimos compreender toda a natureza, a gente vai entender de onde foi a nossa criação, como a gente surgiu e para onde vamos depois que morrermos. Para que controlar e reproduzir? Para que a gente melhore o nosso dia a dia. A evolução tecnológica no nosso dia a dia está toda ligada à manipulação da natureza. Tá? Então, basicamente, a física é um conjunto de teorias que nos ajudam a compreender, controlar e reproduzir os fenômenos da natureza, permitindo manipulá-la ao nosso favor. Todos os fenômenos, desde os mais pequenos até os mais grandes. Beleza, pessoal? Terminamos por aqui nossa aula. Quaisquer dúvidas, só entrar em contato com o professor. Aquele abraço.